Olá, turma do quinto ano, tudo bem com vocês? Bom dia. É uma pena que ainda não nos encontramos pessoalmente, né? Para termos uma aula presencial e tal, mas eu resolvi gravar essa videoaula para ajudá-los a corrigir a matriz número 6, que era para, né, que se tivéssemos numa semana normal, com as aulas presenciais, nós teríamos que ter entregue ela no dia 17 de março. Tá? Então eu vou fazer essa correção com vocês aqui bem rapidinho, bem tranquilo. Tá? Espero que ajude vocês aí. Vamos lá. Então, olha só, a primeira coisa que o texto nós temos no nosso texto, né, são os significados das palavras que estão em destaque nele. Então, eu trouxe para vocês aqui alguns significados e vamos falar um pouquinho sobre eles. O primeiro, apadrinhou. Apadrinhou quer dizer proteger, defender, patrocinar. Então, quando, por exemplo, alguém apadrinha uma pessoa, quer dizer que ele vai defender, que ele vai proteger essa pessoa, tá bom? Significado de privado, que não é de âmbito público, ou seja, tudo que não é público é privado. Por exemplo, a escola que vocês estudam, ela não pertence ao governo, então ela não é pública, né? Se ela não é pública, ela é privada, tá bom? Empossados. Empossados quer dizer investido na posse, ou seja, são as pessoas que assumem que possuem uma coisa. Quem foi empossado vai possuir alguma coisa. Tá bom? Por exemplo, o professor Luiz Fernando foi empossado no cargo de história. Quer dizer o quê? Que eu assumi, que eu possuí o cargo de professor de história. Tá bom? Encampados. Encampados quer dizer o quê? Adotado, apoiado, assumido. Tá bom? Tudo aquilo que foi assumido por alguém, que foi adotado. Por exemplo, a escola adotou o livro SAS. Então, ela encampou, né, esse material didático, esse livro, ou seja, ela adotou, ela apoiou e assumiu esse livro para o nosso ano letivo. A assiduidade quer dizer quem é frequente, quem é regular. Por exemplo, vocês são assíduos na escola, quer dizer o quê? Que são frequentes todos os dias na sala de aula, tá bom? Ressaltou quer dizer tornar importante, destacar. Por exemplo, o professor ressaltou a importância da correção da matriz. Então, ele destacou, ele tornou importante que a matriz seja corrigida. Tá bom? E enaltecer quer dizer elevar, exaltar, tornar grandioso. O professor enalteceu a resposta de uma aluna. Quer dizer o quê? Que ele tornou grandiosa, que ele elevou a resposta dada por um determinado aluno. Tá bom? Vamos lá para o texto então. Então, olha só, o texto ele vai trazer a ideia sobre o Parlamento Jovem Brasileiro. Já que nós estamos discutindo aí do capítulo 2, quem escreve a história? Né? Quem escreve a história, nós podemos perceber que não é só o historiador. Várias marcas de várias pessoas na sociedade determinam aquilo que vai ser a história, né? Aquilo que vamos escrever como história. E um deles, né, um dos grandes protagonistas em escrever a história são os estudantes, são os jovens, são vocês, tá? E o texto vai trazer, né, a ideia de sugestão de estudantes para virar projeto de lei na Câmara, tá bom? Essa sugestão desses estudantes, ela é conhecida, né, ela é por Parlamento Jovem Brasileiro, tá? É quando os jovens assumem representam, né? Eles fazem um papel como se fosse de um deputado, tá? E eles vão propor soluções, propor ideias para tentar melhorar algo, né? Para a vida do próprio estudante e, por consequência, da sociedade, tá bom? Então, o texto vai trazer uma ideia sobre isso. Vamos ver lá a primeira pergunta. Na sua opinião, de que forma os estudantes citados no texto estão contribuindo para a história do nosso país? Então, neste texto aqui,
como será que os estudantes estão contribuindo para a história do nosso país? Olha só, eu coloquei que eles estão contribuindo, né, e nós temos que pensar através do processo de argumentação, da fala, de explicar, de tentar entender os processos que vão direcionar a nossa sociedade. Né? Então, através da argumentação, os estudantes têm a oportunidade de desenvolver projetos para a valorização da educação, do esportes, entre outros. Então, quando o estudante tem a oportunidade de argumentar, tem a oportunidade de falar, de expor as suas ideias, ele acaba desenvolvendo ótimas oportunidades para criar projetos que vão melhorar a própria educação, esportes, ou seja, tudo aquilo que está relacionado à vida do estudante. Tá bom? Vamos ver a questão 2. Dos 3 projetos apresentados no texto, qual é, para você, o mais capaz de transformar a vida do estudante no Brasil? Justifique sua resposta. Bom, essa é uma resposta pessoal, né? Porque o texto vai trazer aí a ideia de 3 projetos. O primeiro com a lei do Bolsa Atleta, o segundo trazendo a obrigatoriedade das escolas públicas em oferecer simulados igual do Enem, e por fim o último projeto, né, o selo da escola democrática, aquela que tem uma gestão participativa, né, com os alunos, professores, diretores, tá? Então essa você tem que escolher qual é aquela que você acha que pode mais transformar a vida de um estudante no Brasil, tá bom? No meu caso, como professor, eu escolheria a lei do Bolsa Atleta. Eu achei super interessante aqueles estudantes que por acaso estão participando de competições estaduais e são medalhistas, que eles têm o direito a receber uma bolsa como incentivo, né, uma forma de manter aí um incentivo, né, para que o aluno continue praticando esportes, que ele continue frequentando a escola, já que nessa bolsa, né, o aluno tem que comprovar assiduidade nas aulas, ou seja, ele tem que ser frequente. Não adianta ser um atleta, não adianta ser medalhista se você não frequenta isso. Ó. Então você está deixando de ser estudante, né? E ele ter sido aprovado durante o ano. Não adianta também ir na escola e não fazer nada, porque você não está aprendendo. Então, na minha concepção, né, eu acredito que a lei do Bolsa Atleta seja a melhor, mas você pode escolher entre as 3 aquela que acha, que julga que vai melhor, que vai ajudar a vida, né, que seja melhor para a vida dos estudantes do Brasil. Vamos ver outra. De acordo com o que discutimos em sala e com as informações trazidas pelo texto, explique qual é a importância de ouvirmos o que os estudantes têm a dizer sobre o mundo. Por que é importante, hein? Será os estudantes falarem o que eles pensam sobre o mundo. Não é dizer qualquer coisa, não é dizer coisas de brincadeira, mas coisas que realmente têm algum significado, que têm uma importância na vida dos próprios estudantes e na vida das pessoas. Então, olha só, torna-se importante, pois o estudante, né, faz parte da sociedade. O estudante não é algo isolado, é o estudante e o resto da sociedade. Não, ele integra toda a sociedade, tá? Então, por sua vez, também busca reivindicar melhorias, já que ele é parte integrante da sociedade, ele quer buscar melhorias para a própria sociedade, tá bom? Ele também busca reivindicar lá, olha só, promover grandes mudanças no país. Ao longo desse capítulo, nós podemos perceber que os estudantes tiveram participação fundamental na história, na construção, sobretudo da política brasileira. Tá bom? Então vamos ver outra. 4. Se você tivesse a oportunidade de propor à Câmara dos Deputados, né, que tivesse como objetivo apoiar e melhorar a vida dos estudantes de seu estado, o que você proporia? O que você iria propor para a Câmara para ajudar aí os estudantes do seu estado? É uma resposta pessoal também, mas eu iria propor o passe livre. Quer dizer o quê? Que os estudantes não tivessem que pagar, por exemplo,
por passagens de ônibus, que eles estivessem apresentando uma carteira de estudante, uma carteira da escola, que eles pudessem andar no transporte público sem pagar. Eu acho muito importante essa lei de passe livre. Vários estados do Brasil eles já adotam ela, mas em Minas Gerais aqui não temos isso. E eu acho fundamental para a vida do estudante. Muitos estudam em escolas afastadas, tem que pegar 1, 2 ônibus, e isso acaba comprometendo a renda da família, né? Em ter que gastar muito dinheiro com as passagens de ônibus. Então acredito que essa, na minha concepção, seja uma boa proposta. Depois, na sala, eu vou querer escutar algumas de vocês. Vamos ver outra. Sobre o projeto Parlamento Jovens, podemos afirmar que, vamos ver aqui, nós já sabemos aqui que a letra B é a correta, mas vamos ver as outras. É um projeto que tem como objetivo estimular a participação dos estudantes a seguirem a carreira política? Não, né? A ideia é estimular os estudantes a criar políticas que envolvam, que favoreçam, que melhorem a educação e, por consequência, a sociedade, né? Vou pular B. É um projeto que acontece sem a supervisão de um deputado? Negativo. Lá no texto, né, até mostra que os estudantes estavam sendo acompanhados pelo deputado Neto, né, do PSDB. Então, ele sim é acompanhado por um deputado. Então, a letra C está errada também. D, vou subir o vídeo aqui para poder ler. É um projeto que só permite a participação de estudantes da rede privada? Não, tá? Esse projeto também permite a participação de estudantes da rede pública, tá? De escolas públicas. Então, a correta é a letra B. É um projeto que tem como objetivo estimular a participação dos estudantes nas políticas que envolvem assuntos da educação, tá bom? É o que nós estamos discutindo já aqui há alguns minutos. Vamos ver outra. Relacione a participação dos jovens estudantes na política com o processo de escrita da história. Na sua resposta, considere as seguintes reflexões. Então, na matriz, né, nós temos aqui algumas reflexões, a participação dos jovens na política e o processo de escrita na história. Né? Aqui não tem como eu elaborar uma resposta para vocês, né, já que torna-se extremamente pessoal. Eu em sala vou ler algumas de vocês porque eu quero entender como que vocês chegaram, como que vocês conseguiram relacionar essas três perguntas aqui, essas três argumentações. Mas é importante eu pensar que a figura do estudante na escrita da história é algo extremamente importante. No Brasil, por exemplo, nós tivemos alguns anos atrás o movimento dos caras pintadas, vocês devem ter visto no livro didático de vocês, e ele foi fundamental para a mudança política no nosso país. Em diversas partes do mundo, nós tivemos também o movimento dos estudantes como sendo pioneiro das mudanças políticas e sociais que a sociedade tanto procurava. Tá? Então, em diversos momentos da história, na escrita da história, o estudante foi fundamental para para realizar essas mudanças. Muitas dessas mudanças partiram dos estudantes. Tá vendo? O papel de vocês é extremamente importante na nossa vida, na nossa sociedade. Tá bom? Espero encontrá-los em breve, logo, logo, tá bom? Estou doido para conhecê-los. Até a próxima aula.